Para quem não me conhece, meu nome é Edu e eu falo sobre horta em vasos. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o sistema de drenagem, sabe? Aquelas pedrinhas que falam para você colocar no fundo do vaso da sua horta. Será que aquilo precisa mesmo? Será que dá para plantar assim aquilo? Será que aquilo é indispensável? Para que serve realmente aquilo? Então fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou responder todas essas perguntas. Mas não se esquece, deixe seu like para me ajudar, não te custa nada, para mim é muito importante. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva para não perder os conteúdos. Agora vamos lá, eu vou te explicar de onde veio essa ideia da necessidade de um sistema de drenagem sempre que a gente vai montar um vaso, sempre que a gente vai plantar alguma coisa em vasos. A ideia é o seguinte: toda vez que a gente planta, a gente monta um vaso, você vê uma série de lugares, canais, vídeos, pessoas, páginas, fotos, explicando que a maneira correta é colocar na primeira camada do vaso, antes da terra, antes da planta, algumas pedrinhas, algum cascalho, argila expandida, alguma coisa ali no fundo, isopor. Depois, em cima disso, coloca uma manta, que pode ser uma manta de bidim, pode ser um TNT, um pano velho, e só então você vai colocar a terra e a planta. A ideia por trás disso é que toda vez que a gente vai molhar as plantas, toda vez que a gente rega as plantas, o excesso de água tem que ser drenado do vaso. Então o vaso tem que ter uma drenagem para que esse excesso vá embora e não fique acumulado no fundo do vaso. Caso essa água em excesso, ou seja, a água que a planta não absorve pelas suas raízes, a água que a planta não utiliza naquele momento, que não é necessário para ela, caso ela ficasse acumulada ali no fundo do vaso, caso ela ficasse ali acumulada, a planta morreria afogada. As raízes ficariam submersas, debaixo da água ou debaixo de uma terra muito encharcada. E se você não sabe, as raízes precisam respirar. As raízes precisam de ar mesmo debaixo da terra. A ideia então do sistema de drenagem é favorecer que esse excesso de água saia pelos furos do fundo que tem no seu vaso. Todo vaso tem furos no fundo. Caso não tenha, não se trata de um vaso, e sim de um cachepô. E na verdade o cachepô não é próprio para o plantio direto, tá? Então os vasos têm os furos no fundo e esse sistema, essas pedrinhas, essa manta, facilitaria a saída desse excesso de água. Essa é a ideia que é vendida em muitos locais como imprescindível, que você só vai ter sucesso que o seu vaso precisa necessariamente ter um sistema de drenagem, e por muito tempo eu fiz isso com os vasos aqui de casa. Até que em determinado momento eu comecei a testar. Como assim testar, Edu? Bom, o que eu fiz? Eu montei um vaso com esse tal sistema de drenagem, com a manta, com as argilas, com as pedras no fundo, e outro vaso sem nada, somente com furos no fundo. Porque a água, como eu expliquei, o excesso da água, ela tem que sair de qualquer maneira para evitar que as plantas fiquem em um terreno encharcado ou até mesmo debaixo d'água. Eu somente retirei em um vaso esse sistema de pedras e de uma manta, de um tecido, e no outro eu coloquei a manta e o tecido. Eu testei os dois e adivinha qual foi o resultado que eu obtive? Nenhuma diferença entre os dois vasos. Os dois se moveram da mesma forma e a planta que estava num vaso com sistema de drenagem foi tão bem quanto a planta que estava no vaso sem o sistema. Qual foi a minha conclusão particular? É dispensável esse sistema de drenagem com a argila expandida, com as pedras, com a manta, com o tecido, com o pano. É dispensável. Agora eu vou explicar algumas das coisas que você pode fazer que vai te auxiliar. A primeira delas é entendendo que quando é dispensável, em muitos casos, ele pode atrapalhar. Por que eu digo atrapalhar? Quando a gente planta em vasos, quando a gente planta em casa, em apartamento, a gente tem um espaço limitado. Um espaço limitado significa que a gente não consegue utilizar vasos muito grandes. Quando a gente pega um vaso mediano ou um vaso pequeno e coloca esse sistema de drenagem, esse sistema de drenagem vai ocupar um espaço do nosso vaso. Espaço esse que, se não fosse ocupado pelo sistema de drenagem, pelas pedras, pela manta, seria ocupado por terra, logo seria mais espaço para a planta ocupar, mais espaço para as raízes e mais nutriente disponível naquele solo. Então, eu recomendo que quanto menor o vaso, mais dispensável é o sistema de drenagem. O segundo ponto é entender que as pedras no fundo e que a manta são uma escolha, mas que muitas vezes o principal a gente não faz, que é assegurar que os furos no fundo
estejam funcionando corretamente, não estejam entupidos, não estejam obstruídos. É necessário que esse sim funcione. O verdadeiro sistema de drenagem, ao meu ponto de vista, são os furos que vão permitir o excesso da água ir embora. Agora, se você quer utilizar uma manta para poder conter um pouco a terra, não sair um pouco de terra pelos furos do fundo, porque às vezes os vasos vêm com furos muito grandes, aí tá tudo bem. Principalmente porque um tecido, um pedaço de TNT, um pedaço de pano velho, não vai roubar muito espaço quanto uma camada de pedra, que geralmente vai ocupar aí pelo menos uns 2 dedos do seu vaso. Isso num vaso pequeno é muita coisa. Então, dê preferência para utilizar a manta para conter, né, esse excesso de terra que pode sair pelos buracos do seu vaso, principalmente quando esses furos no fundo são furos maiores. Mas saiba que a principal e a indispensável característica do seu vaso são os furos no fundo. Nunca plante uma hortaliça, nunca tenha uma horta em um local em que o excesso de água não pode ser retirado do fundo do vaso. Isso provavelmente vai apodrecer, vai matar a sua planta e você vai demorar para perceber, e quando perceber já vai ser tarde demais, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, você já sabe, é só comentar aqui embaixo, mas espero que de uma vez por todas tenha sido solucionado essa questão, esse problema com relação a precisa ou não do sistema de drenagem. E da próxima vez que você for montar um vaso e não tiver disponível ou não tiver interesse em colocar esse sistema, essas pedras, essa argila, essa manta, saiba que pode fazer, que vai dar certo, e me conta a sua experiência com relação a isso aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo aqui do Meu Pedaço de Mato.